Olá, hoje em nossa videoaula de sexta-feira, nós vamos responder a página 51 até a página 56 do seu livro de atividade complementar. Vamos começar? Nesse capítulo, nós vamos estudar um pouquinho sobre matéria. Dizemos que a matéria é tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Ela pode estar no estado líquido, sólido ou gasoso. Já os corpos, que são porções limitadas de matéria, são constituídos por pequenas partículas chamadas de átomo. Viu aí a diferença entre matéria e corpos? Eu vou sugerir que você grife o que é matéria e o que é corpos, porque é muito importante que você aprenda essas definições. Na próxima folha, nós vamos dar continuidade no nosso conteúdo e nós vamos ver que na natureza podemos perceber que muitos materiais eles se modificam, sua estrutura, a sua aparência. E algumas transformações, elas são reversíveis, ou seja, podem ser desfeitas, enquanto que outras não, é o que a gente chama de irreversíveis. A matéria, ela se transforma continuamente. As transformações da matéria, elas podem ser físicas ou químicas. Transformações físicas. Nas transformações físicas, a substância pela qual a matéria é formada não passa por mudança. Sendo assim, a sua forma, seu tamanho, a sua aparência podem mudar, mas não a sua composição. Quando um material se transforma em outro, devido à ação do calor ou pelo contato com outro material, nós classificamos de transformação química. Então, toda matéria ela vai possuir massa e ela vai possuir uma extensão, massa e extensão. E agora, nós vamos conhecer um pouquinho sobre as propriedades gerais da matéria. Nós vamos ler essas propriedades, tá bom? Então, vamos lá. A primeira propriedade aí é de impenetrabilidade. Essa propriedade mostra que dois corpos nunca podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Divisibilidade, propriedade que a matéria tem de se reduzir em partículas extremamente pequenas. Assim, se você reduzir toda a água contida em uma jarra a gotas minúsculas, ela não muda a sua propriedade. Compressibilidade e elasticidade. Compressibilidade é a propriedade da matéria que consiste em ter volume reduzido quando submetido a determinada pressão. Na elasticidade, a matéria tende retornar ao seu volume inicial após cessar a força que causou a sua compressão. Por isso é que ela é elástica. Da mesma forma que a gente pega um elástico e estica, quando você solta ele não volta à sua propriedade normal. É isso que ele está dizendo no quesito elasticidade. Propriedades organolépticas. Nossa, que palavra difícil. São as propriedades percebidas pelos nossos sentidos. A cor, a textura, o brilho, o sabor e o odor. Veja alguns exemplos desse tipo de transformação. Solidificação. Solidificação da água. A substância estava no estado líquido e passou para o estado sólido. Sua forma, o seu tamanho mudaram, mas sua constituição, o material que ele foi feito, não. Fragmentação. Fragmentação é a divisão de um corpo em pedaços. Cada fragmento conserva as mesmas características do corpo inicial, apesar de ter sido reduzido, né? O seu volume ter sido reduzido. Dilatação e contração. Dilatação e contração
é o aumento ou a diminuição do volume de um corpo quando se eleva ou se abaixa sua temperatura. Na construção de ferrovias, é preciso deixar pequenos espaços entre os trilhos para permitir que eles se dilatem sem causar danos à estrutura. Da mesma forma, ocorre na construção de pontes e viadutos. Caso não haja as fissuras, podem acontecer rachaduras nessas construções devido à dilatação do material. Isso também ocorre nas nossas portas. Já perceberam que algumas vezes quando chove elas também dilatam e ficam inchadas e a gente fica até com dificuldade de fechar as portas? Então a madeira também passa por esse processo de dilatação. Transformações químicas. A composição da matéria passa por mudanças, ou seja, uma ou mais substâncias se alteram, dando origem a uma composição diferente. São transformações irreversíveis, ou seja, o material transformado não pode voltar a ser o que era. O papel, ao ser queimado, não retorna ao seu formato inicial. Ele se transforma em cinzas. Então, não tem como você juntar esse papel e formar a mesma folha, porque ele se queimou. E agora ele se transformou em uma outra matéria, transformou-se em cinza. Muitos materiais sofrem com a ação de alguns fungos e bactérias e por isso apodrecem. É o que acontece com as frutas. Quando elas criam aqueles fungos, elas já não podem mais ser consumidas e ela já não vai voltar mais a ser um fruto saudável. Decomposição. Os materiais de origem orgânica sofrem uma transformação química que altera sua característica específica. É chamado de decomposição. É o processo que ocorre também com as folhas, com os frutos caídos no chão. Nesse caso, por exemplo, uma maçã, ela vai alterar a sua consistência, a sua cor, o seu odor e o seu sabor. Então, aqui, quando nós temos frutas estragadas, alimentos estragados, a decomposição do corpo humano, nós temos aí uma mudança na substância, então a gente vai chamar de uma transformação química. E, infelizmente, você não vai conseguir voltar ao estado normal da matéria, então aí é irreversível. Oxidação. Oxidação é a transformação de uma substância ou ao entrar em contato com outra substância. Nesse caso, o metal se transforma em ferrugem pela ação de oxidação. E combustão. Combustão é a queima da matéria que ocasiona a formação de outras substâncias. Então, aqui nesse conteúdo, você tem separadozinho todas essas propriedades aqui do processo de transformação da matéria em reversíveis e irreversíveis. Quando nós temos uma transformação física, nós teremos aí um processo reversível. Quando nós temos uma transformação química, uma mudança na sua transformação química, então aí nós podemos ter um processo irreversível, tá bom? Então, esse foi o conteúdo. Você vai responder a página 54, a página 55 e a página 56, certinho? Então, eu vou deixar vocês respondendo. A tia vai postar a resposta dessas páginas para vocês lá no Google Classroom. As alternativas são simples, a tia não vai ler com vocês, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. Mas eu estou aqui à disposição, caso você tenha alguma dúvida, tá bom? Então, essa foi a nossa atividade. A próxima semana nós já vamos iniciar com a segunda unidade. Então, desejo para vocês um ótimo final de semana e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!